Oi, gente, tudo bem com vocês? Domingo, 8 de setembro de 2024, e hoje temos mais desdobramentos ainda de ontem, do 7 de setembro. E nesse vídeo eu não posso deixar de trazer aqui Lully dando chilique diante do fiasco que tivemos lá em Brasília. Também vamos falar um pouquinho ainda sobre a repercussão da imprensa. Ontem eu já trouxe um apanhado aqui sobre o que a imprensa dizia, né, acerca do discurso de Bolsonaro, e eu não trouxe inclusive o principal, que é a Globo, né? Quando a gente vê até a Globo mudando de postura, é que a coisa começa a ficar interessante. Olha isso daqui. G1 São Paulo, em ato na Paulista. Não chamo ato antidemocrático, não chamo em ato fascista, nada. Em apenas ato na Paulista. Vai vendo. Bolsonaro pede anistia para condenados do 8 de janeiro e chama o inominável de ditador. Perceberam? Bolsonaro não atacou, Bolsonaro não subiu o tom, Bolsonaro chamou. E aí a cereja do bolo vem com Jornal Nacional. Manifestantes se reúnem na Avenida Paulista para protestar contra o inominável. Não foi para atacar, não fizeram atos antidemocráticos. E se não bastasse todas essas manchetes, até Jornal Nacional deu ênfase em toda a movimentação, a mobilização que tivemos na vida paulista. Olha isso aqui que interessante. Ruas em 7 capitais com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A maior manifestação foi em São Paulo. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi na Avenida Paulista. Ao longo de 5 quadras havia manifestantes, mas a maior parte deles se concentrou em 2 quarteirões em frente ao MASP. Na pauta do protesto, críticas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pela condução do inquérito das fake news, pela suspensão da rede social X no Brasil e pelo julgamento dos réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os manifestantes pediram o impeachment do ministro com a abertura do processo pelo Senado Federal. Ao contrário do que aconteceu em mobilizações anteriores convocadas ou em apoio a Bolsonaro, desta vez, os manifestantes não levaram cartazes com pedidos de intervenção militar ou outros pedidos inconstitucionais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e 3 candidatos a prefeito de São Paulo estiveram presentes: Ricardo Nunes, do MDB, Pablo Marçal, do PRTB e Marina Helena, do Novo. No discurso, Jair Bolsonaro criticou o governo atual, atacou Lula e defendeu sua própria administração na presidência. Pediu a anistia de todos os condenados envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado e voltou a atacar o processo eleitoral de 2022, que, segundo ele, foi conduzido de forma parcial por Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro concluiu chamando Alexandre de ditador e pedindo que o Senado bote um freio no magistrado. Viram só? Globo falou que Bolsonaro atacou a eleição, atacou Lula, mas quando o ponto é o inominável, chamou. Para bom entendedor, meia palavra basta. E ainda falando sobre a Avenida Paulista, deixa eu trazer aqui uma situação que muito me incomodou. Eu queria nem tocar nesse assunto, mas ontem me cobraram, então vou entrar nessa seara. Que é a participação de algumas figuras. Como vocês sabem, já não é de desconhecimento de ninguém, até a informação inicial que eu tinha é que não tinham permitido nenhum candidato à Prefeitura de São Paulo subir no caminhão. Mas não foi essa a realidade. Agora, passado algumas horas, a gente começa a entender o verdadeiro cenário. Por que que Nunes subiu? Por que que Pablo Marçal não subiu? Nunes estava com uma camiseta do Brasil, de verde e amarelo e tudo mais, com o número 7. Nada ligado à sua candidatura. Já Marçal chegou no final do ato, tirou foto com o povo, estava com um boné, inclusive vou falar um pouquinho sobre essa questão do boné, e também com a camiseta com o número do seu número lá para votar nele. Enfim, essa é a justificativa do qual ele não foi permitido subir.
Tinha um acordo que ali não seria um ato político e sim um ato de patriotismo, um ato em prol do povo. Aí eu questiono para vocês, isso aqui é inocência? Muitos me atacam quando eu falo que Marçal vem mirando em acabar com o presidente Bolsonaro. E essa faixa? Vai me dizer que isso aqui é montagem? Que apoiadores de Marçal que pagaram? Olha o tamanho dessa faixa que foi estendida. Para quem não está conseguindo ler, Bolsonaro parou, Marçal começou. Pablo Marçal, presidente do Brasil. E quando eu falo que Marçal está usando a Prefeitura de São Paulo para escalada contra Bolsonaro, inclusive fazendo com maestria a ideia de Deltan Dallagnol, que é de pegar os eleitores do Bozo e descolar do Bozo, com isso. Agora, olha essa coisa que interessante. Quando eu falei no vídeo anterior que eu via um comércio acontecendo lá, algumas pessoas até falaram, não, alguns bonés estavam sendo doados, beleza. Só que o próprio Metrópolis trouxe. Ato na Paulista. Ambulantes trocam camisa do Brasil por boné de Marçal. E o que me chamou a atenção, eu vou entrar em alguma análise, quem estiver lá na Paulista pode comentar junto comigo. Quem quiser me criticar, paciência. Mas o que eu vou perceber, não era vendedores aleatórios como a gente sempre viu. Muitas das vezes eram pessoas que a gente via que não era vendedor, que não era ambulante. Pela própria característica, a própria forma de abordar, o próprio vocabulário. Isso aqui não tinha como intuito ganhar dinheiro. E sim, Marçal fez uma campanha presidencial na Avenida Paulista, nesse sábado. A prova disso, cadê o número 22? Ou 22 não, o número 28 da sua campanha? É só um M. Querendo utilizar isso como uma escala para 26. Mais escancarado que isso, para quem ainda não consegue enxergar, até o Nicolas se posicionou. O cidadão postou isso aqui. 7 de setembro com o futuro prefeito Pablo Marçal, 7 de setembro com Lula. O cara subiu, fez uma foto e postou isso. E aí o Nicolas até comenta. A frase dá a entender várias interpretações, mas nenhuma delas justa ou que condiz com a verdade. Foi para passar a impressão mesmo ou tem algum código que somente mentes brilhantes conseguem decifrar? Apelou, né? E aí, o que mais me deixou chateado, e por isso estou entrando nesse assunto, Nicolas foi duramente atacado. Na sequência, ele fez um vídeo expondo toda a situação. E hoje, ele apagou. Ou seja, não se pode mais tocar no nome do Lírio? Não se pode mais expor fatos? Ai, é só mais uma gafe. Ai, é só mais um deslize. Quantas vezes ele usou com sorratez, tirando situações do contexto do entorno de Bolsonaro, inclusive do próprio filho de Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Abram os seus olhos. Sabe, ontem é um dia que eu fiquei bastante triste, eu confesso pra vocês, eu fiquei mais triste do que feliz. Porque eu via muita gente inocente, muita gente de bom coração comprando esses bonés, torcendo por um Brasil melhor, mas acreditando que Marçal é uma solução. Tá tão desenhado, tão escancarado, e me dói ver gente caindo nesse conto de fadas, um mundo de fantasias. Igual a esquerda cai no papo do Lula, eu vejo muita gente caindo no papo desse cara. E Nicolas, que inclusive fez a intervenção entre o Carlos Bolsonaro e o Marçal aí no passado, até o Nicolas já se posicionou. Vai vendo. Tá desenhado, só não vê quem não quer. Pode atacar, podem nos criticar, mas o tempo vai mostrar tudo isso que a gente está avisando hoje. Assim como o tempo prova a bizarrice do regime Lula. Sem povo irritado, Lula discute com fotógrafo e desfile na capital. Olha isso aqui, que cena patética. Aí, ó, completamente desestabilizado. Afinal, imagina o cara, né?
armar um evento e não tem ninguém. Aqui um outro trecho, inclusive mostra aqui, 7 de setembro de Lula esvaziado, tão nervoso, tomando até uma aguinha para acalmar os ânimos, olha só. Feio demais, hein? Aí tem algumas imagens aqui, como já mostrei para vocês em vídeos anteriores. Aqui, os 60 milhões de votos do Lula. Olha aí. A sua patota. Né, Pedro? Mas povo mesmo, povão, nem perto passou. E a prova é que até a Janja, né, não quis aparecer nisso. Vai vendo que reviravolta. Enfim, esse é um vídeo que eu sei que vai desagradar muita gente. Mas eu preciso expor, já que eu comentei no vídeo anterior, eu nem queria citar nomes. Mas depois que o Nicolas até comentou, eu falei, não, isso aqui eu vou expor. Muita gente não esteve em São Paulo, eu sei, quem me assiste aí é do Brasil todo. Mas lá, diferente de outras manifestações, era um ato... aconteceu uma tentativa, né, de sequestrar um ato digno, democrático pelo povo, para transformar em comício eleitoral. E um outro ponto, tá? O caminhão lá do que o Bolsonaro ficou pistola já era já estava ali estressando, porque eu mesmo fui uma pessoa que como eu comentei no vídeo anterior, eu até esqueci de comentar, eu cheguei do lado oposto da Fiesp e aí eu passei por esse caminhão aí da direita limpinha, dos salvadores da pátria, e os caras malandramente fecharam a Avenida Paulista. Então quem queria chegar no caminhão do presidente Bolsonaro tinha que sair pelas ruas laterais e dar uma baita de uma volta. Os caras fecharam 2 quadras para não conseguir ter acesso ao caminhão e para não passar pela lateral. Coisa que em nenhum outro ato aconteceu. Sempre tivemos caminhões, mas sempre era permitido passar pela lateral. Inclusive, o próprio Silas Malafaia pediu durante o ato para que tirassem as grades e permitissem que as pessoas chegassem até o caminhão. Ou seja, tivemos uma clara tentativa de boicote ao discurso de Bolsonaro, ao sucesso do ato patriótico do Silas ao lado do Bolsonaro. Muita gente pode ter ressalvas contra Silas, muita gente pode não gostar. Eu, particularmente, sei que eles têm suas falhas, têm aí seus pontos fracos, mas, num contexto geral, eu vejo ele trabalhando muito em prol do nosso Brasil. Inclusive, muito mais do que você que deve estar dando chilique nos comentários aí, que nunca fez nada. Ontem ainda comentei isso com uma pessoa. Criticaram o filho do Bolsonaro e eu questionei, o que você já fez pelo Brasil? Ai, eu nada, mas o cara é um bananinha. Pois é, essa é a diferença. Curta, comentem, compartilhem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.